E agora vamos falar de economia. Segue até o próximo dia 8 o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas. Nossa equipe foi às ruas para saber o que esse pessoal vai fazer com essa graninha extra que veio mais cedo. Vamos ver. Em tempos de crise, acertar as contas parece ser a prioridade de quem vai receber a primeira parcela do 13º. De preferência, pagar a conta e guardar um pouquinho, que é bom, né? Já quem recebe apenas um salário mínimo nem faz tantos planos. Eu ganho tão pouco que não dá para fazer nada. É insignificante até, eu ganho um salário mínimo. Só na Baixada Santista, cerca de 250 mil aposentados e pensionistas devem receber a primeira parcela do 13º até o dia 8 de setembro. E este pagamento antecipado pode injetar cerca de 300 milhões de reais na economia da região. Apesar disso, o comércio ainda não vai sentir os reflexos positivos. Quem não tem dívidas já pensa em guardar o dinheiro. Não é mesmo, dona Antônia? Dívida acumulada eu não tenho. Então, essa parcela do 13º eu guardo. Eu guardo para uma eventualidade. Guardar pode ser uma opção, né? Então, para falar sobre as finanças, como economizar e onde aplicar o dinheiro, estamos recebendo aqui no estúdio o economista Adalto Correia. Adalto, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Prazer. Bom dia para você. Bom dia. Bom, a gente viu aí então que vai entrar um dinheirinho extra aí para esses aposentados e pensionistas. O que fazer com esse dinheiro? Olha, é muito difícil dizer o que uma pessoa tem que fazer com o dinheiro dela, porque assim, as pessoas, fazendo uma analogia, não calçam o mesmo número de sapatos. Sim. Cada um tem efetivamente uma situação. Porém, tem uma regra muito básica. Parte da sociedade, uma parte bastante considerável da sociedade, está altamente endividada, principalmente com cartões de crédito e cheque especial. De forma alguma fazer qualquer tipo de investimento nesse momento. Para quem se encontra nessa situação, é muito importante tentar quitar essa dívida. Então, a economia passa por um momento de bastante retração. No momento de retração, as taxas de juros deveriam até cair para alavancar o consumo, mas não é o que vem acontecendo nesse momento em específico. E fica mais difícil. Fica muito mais difícil. Nesse momento, não tem outra saída senão, efetivamente, quitar dívidas. Para quem não tem essa dívida, não seria muito interessante se transformar totalmente em consumo nesse momento. O Brasil ainda tem um período de turbulência, talvez não muito longo. Talvez a recessão não se aprofunde, mas ainda assim é bastante importante ter alguma cautela nesse momento. Se conseguir guardar alguma coisa, muito interessante. E o ideal para guardar seria uma poupança, uma aplicação? O que seria o ideal hoje em dia, em tempos de crise, né, Adalto? Para quem, na realidade, nós estamos falando do 13º, é uma parcela pequena da renda das pessoas. Não estamos falando de milionários, estamos falando das pessoas comuns que vivem o dia a dia. A poupança é um bom investimento. Né? Qualquer outro investimento com uma taxa um pouco mais elevada, na realidade, fica um pouco complexo demais e as diferenças de taxa entre o que paga a poupança e o que pagaria um outro rendimento é insignificante, tendo em vista o valor que vai ser aplicado. O importante não é a taxa nesse momento. O importante é o aculturamento da poupança, é o ato de poupar que a sociedade não tem. E, inclusive, diminuir as dívidas também é o ideal, né? Diminuir as despesas. Mas como fazer isso na prática? O brasileiro ele vive uma situação interessante que é um país rico de uma sociedade de renda média baixa, então ele vive com a sensação de que a vida dele se resume a uma tentativa de saldar dívidas. Então ele vai se endividando ao longo do ano, quita a dívida do 13º, chega o final do ano, ele começa um novo processo de endividamento, com os inclusive com os impostos, né? Já no começo do ano. Impostos, carnês, escola, material escolar de início de ano e ele começa novamente esse ciclo. É muito importante as pessoas tentar romper esse ciclo vicioso. Ele não é virtuoso, ele é vicioso. E entrar num outro ciclo de tentativa de poupar. Para isso, eu acho que isso é mais comportamental do que de tamanho de renda. Né? E eu sei que você tem uma planilha que você desenvolveu aí há uns anos atrás, que ensina isso um pouco, né? Mais didática. Você podia contar pra gente como é que seria essa planilha que qualquer um pode fazer em casa, viu, gente? Muitas pessoas falam assim, poxa, tem um software que a gente possa usar para controlar? Tá cheio por aí, muitos são grátis, outros custam mais de R$1.000, portanto não se endivide para comprar um software para te livrar. Por favor, né? Senão já começa tudo errado. Mas eu acho que tem um conceito muito simples, é o conceito da simplicidade. Então, um caderno funciona. Uma regra bastante básica é você dividir as suas contas em 3 tipos de contas. Os seus gastos fixos, os seus gastos variáveis e os seus gastos aleatórios. O que seria fixo? Todas aquelas despesas que, independentemente do que aconteça, elas estarão sempre presentes. E você não tem poder sobre ela. Por exemplo,
condomínio, um carnê de uma prestação que você já tenha. Aquilo, você não pode morar menos e pagar menos. Sim. Mesmo que o valor daquela prestação oscile, aquilo é um gasto fixo porque ele está presente todo mês e independe do seu comportamento. Jogue tudo dentro dessa coluninha para você ver quanto você custa. Que é a primeira coluna. É a primeira coluna. E você não pode fazer nada no curto e no médio prazo para mudar essa realidade. A segunda coluna, você coloca todos os gastos que são variáveis. É tudo aquilo que está presente também na sua vida, mas você tem algum poder de atuação. Por exemplo, conta de água, conta de luz, conta de telefone, elas estão sempre presentes. Combustível? Combustível, porém, uma redução do consumo reduz o desembolso. Então, a primeira coluna, aquilo que você não pode fazer nada. A segunda coluna, aquilo que você não pode se livrar, mas você pode reduzir. Diminuir o valor, né? E outra, que é a coluna dos gastos aleatórios. O que é aleatório? Uma ida ao restaurante, um cinema, compra de alguma coisa que você pode viver sem. Que você pode reduzir drasticamente. E às vezes até a zero, num determinado momento. Às vezes as pessoas falam assim, eu preciso economizar. E ele não vai numa pizzaria. Então, o que acontece? Ele se frustra, porque ele não foi na pizzaria, não confraternizou com a família, não economizou o suficiente. E não resolveu o problema, porque na realidade ele está fazendo um voo cego. Ele não sabe para onde está indo, então ele atira em qualquer coisa. Fica infeliz e não resolve. Eu acho que uma conta básica é colocar as coisas no papel. E outra, que seja simples, é o segredo. Tá certo. E outro problema que a gente enfrenta aí também é o número de desempregados, que está cada vez maior, né? No estado de São Paulo já passa de 10%. Que dica que você daria para a pessoa conseguir segurar esse seguro-desemprego até conseguir um novo emprego, além de diminuir esses gastos que a gente falou agora? O seguro-desemprego, assim, você tem dois mecanismos de controle ou de redução do impacto do desemprego, que é o fundo de garantia. Então, a primeira questão, para quem perder emprego nos próximos tempos ou perdeu, não jogue todo o seu fundo de garantia numa aposta que eu digo, na abertura de um pequeno negócio. Muito cuidado com isso. Tenha muita assessoria. Às vezes a pessoa se desespera e utiliza esse dinheiro para abrir um negócio. Para abrir um negócio, porque ela não consegue ficar parada e a sensação de estar parada é uma sensação muito frustrante para as pessoas. A dor do desemprego é muito grande. É muito difícil de enfrentar. A outra questão é o seguro-desemprego. Assim, você tem que mudar o seu padrão de vida, não tem jeito. E isso é muito difícil. É muito difícil você estar acostumado com uma TV a cabo e, de repente, abrir mão dela. Cortar, mas é muito importante que decisões difíceis sejam tomadas em momentos difíceis. Então, reduzir a velocidade, reduzir o patamar de consumo e sobreviver até o momento sobreviver nessa jornada econômica, até o momento da retomada, do crescimento da economia, que, assim, ele vai acontecer. Tomara, né? Vamos falar agora com Campinas, nosso repórter Felipe Pereira, ele está lá, porque lá tem uma boa notícia, parece, né? O número de empregos cresceu por aí, Fê, é isso? É a primeira vez nesse ano, viu, Vanessa? Bom dia, Dalto. Mais uma vez, bom dia quem está ligado aqui no VTV da gente. 608 contratações aqui em toda a região metropolitana de Campinas, nas 20 cidades da RMC, dados do CAGED facilitados pela ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas. Destaque positivo para Vinhedo, estou tendo que colar hoje, né? Tanto número que não tem como decorar tudo, né? Vinhedo, aumento de 210 vagas de contratações, aliás, 210 contratações, é um número alto, mas ainda assim menor que no mesmo período de 2015, que teve aí quase 300. Mas, de qualquer jeito, dada a situação, dado o cenário, já é um número bastante positivo. Em Campinas, nós tivemos 2 contratações em julho de 2016. Pode parecer um número pequeno, e de fato é um número pequeno, mas reflete um cenário completamente diferente do que foi registrado em 2015. Em julho de 2015, foram quase 1.800 demissões. Então, indica aí que a situação está começando a melhorar, pelo menos é isso que todo mundo aposta. O setor de serviços foi o que mais contratou, enquanto a construção civil foi o setor que mais demitiu. No acumulado de janeiro a julho, o número de desempregados ou o número de vagas está em déficit de 14.000
1.155. É um número um pouquinho menor do número que a gente trouxe na semana passada, quando nós falamos sobre o crédito estudantil. Você que acompanha o VTV da gente lembra que na semana passada a gente comentou que eram quase 14.700, quase 14.800 desempregados aí de janeiro a julho aqui na nossa região. Então esse número deu uma pequena caída. É a primeira vez, inclusive, esse ano que esses números têm aí uma pequena projeção de alta. A SIC estima que em 2017, no primeiro semestre de 2017, a situação comece a melhorar. E a gente falou agora há pouco sobre os aposentados, né, sobre a questão do 13º dos aposentados. A região de Campinas tem 244.600 aposentados, que também vão receber justamente essa primeira parcela do 13º salário. E justamente sobre isso, eu queria perguntar para o Adalto, retomar um pouquinho o tema dos aposentados. A gente sabe que a população está ficando cada vez mais velha, a taxa de nascimento, a taxa de crianças, né, é muito menor. Qual que é o risco do sistema entrar em colapso? Existe esse risco, Adalto? Olha, a pergunta é boa. Eu acho que o colapso nós já chegamos. O Brasil já chegou no fundo do poço. Eu acredito que esse movimento que está acontecendo na região metropolitana de Campinas também deva se replicar ao longo do país. Isso tem acontecido. O fundo do poço já foi atingido. Há uma perspectiva bastante interessante. A partir de 2017, eu tive a oportunidade de conversar há mais ou menos uns 30 dias atrás com um investidor de um fundo de investimentos. Ele falou assim, olha, há muito dinheiro esperando o dia D. O dia D é esse movimento conturbado que nós estamos vivendo no cenário político brasileiro, que se resolve até efetivamente amanhã. Independentemente da solução, o Brasil precisa de um caminho. E esse dinheiro, esse recurso estrangeiro, ele começa a migrar efetivamente para o Brasil. O Brasil tem um potencial de consumo muito grande, há uma demanda reprimida bastante forte e uma sociedade que consome muito bem, não é? E muito atentas às novidades, aos movimentos da economia. Eu acredito num 2017 melhor e num 2018 muito melhor. Eu acredito, inclusive, que na região da metropolitana da Baixada Santista a gente já comece a ver esses movimentos também ainda até o final do primeiro trimestre de 2016. Tá ótimo. Obrigada, Adalto, pela sua presença. Obrigada, Felipe, pela sua participação aí ao vivo de Campinas. Muito obrigada, Adalto. Acho que esclareceu aí bastante coisa. Uma boa tarde para você. Que agradeço.